Ok. Já está. Ok. Pronto, então, o Diogo também, se quiseres, podes gravar. E eu também, se quiser, eu achei por bem fazer esta entrevista, tertúlia, palestra. Estamos entre amigos, porque no fundo que as pessoas estão todas muito desanimadas, depois os intelectuais vêm com aquela questão da defesa dos valores e dos direitos que são legítimos, mas a nível espiritual e a astrologia há uma linguagem completamente diversa que tem a ver com valores e tem a ver com um outro entendimento que se tem da crise. E foi por isso que eu te convidei. Mas antes de mais, nós queríamos fazer uma pequena introdução. Portanto, tu começaste a estudar astrologia nos anos 70, não foi o célebre curso com os Rosa Cruzes? Exato, em 78, 1978. Exato. Foi o célebre curso com os Rosa Cruzes, que isso já é famoso, o curso com os Rosa Cruzes. Entretanto, foste um finalista, ou estudaste filosofia, não foi? Mas, Exato, estive na Faculdade de Letras, em Filosofia, um bocadinho parecido com o percurso do Fernando Pessoa. Teve lá anos e depois desistiu, e eu também. Desististe, pronto, e entretanto tornaste-te astrólogo o tempo inteiro, foste um dos astrólogos fundadores do Kiran. Eu lembro-me quando foi os 25 anos do Kiran, pronto, depois estiveste lá. E foste professor do Kiran. Fui professor do Kiran, a seguir à Maria Flávia eu comecei a dar aulas lá no Kiran. Aliás, podemos fazer já um parênteses que os grandes impulsionadores do Kiran, para além da Maria Flávia, fui eu e a Paula Chambel. Éramos o triângulo impulsionador da formação no Kiran, exatamente. Mais tarde surgiram outros astrólogos, como o Zé Luís Nascimento. O Zé Luís Nascimento fui eu que o levei para lá, porque conheci-o na altura da Rosa Cruz, exatamente. Também? Sim, em 78. O José Carlos Faria, que também era outro astrólogo que trabalhava comigo e com o Zé Luís Nascimento. Nessa altura tínhamos um grupinho de investigação em astrologia. Também levei para lá o José Carlos Faria, esse já morreu, infelizmente, num desastre. Mas esses três, nós já tínhamos trabalho feito quando fomos para o Kiran, em 78. Em 78, em 87. 78 foi quando nós começamos. Pronto, e depois a partir daí fundaste um espaço teu, que é o Espaço Salitre, não é? Sim, isso já em 2010, exatamente. E antes disso escrevi os livros, ainda tive... Escreveste um sobre o Fernando Pessoa, que eu lembro-me, lá no Kiran, que esteve lá, pronto, sobre... Exato. Eu estou aqui a ler no site, portanto, fundador em 2009 do Espaço Salitre, né? Centro holístico dedicado aos saberes tradicionais. Sim. Exatamente. Estive ligado, também fui cofundador de um projeto holístico em Sintra, na Quinta dos Lobos. Também foi um projeto muito interessante. É isso aí. Fui fazendo várias coisas ao longo dos anos. É, muito preenchido o tempo de vida do Luís Resina. Entretanto, estás ativo na astrologia, dás cursos no teu espaço, que é o Espaço Salitre, não é? Agora não. Agora o Espaço Salitre podemos dizer que é um espaço virtual neste momento. Estou a dar cursos presenciais no Espaço Amar e curso online também. E já agora, para que, eu também estou curioso, mas para que as pessoas possam saber, como é que surgiu, porque diz aqui desde 1975 se dedica ao estudo do símbolo e das histórias, das religiões e das designadas ciências herméticas, como é que surgiu esse interesse ou esse impulso para percorrer esse caminho? Pois, isso é uma história longa porque começou muito cedo. Começou logo aos 14 anos. Por isso estamos a falar já na década de 60. Na década de 70? 60. Eu andava no liceu, já lia o Roberto Charroux, ou seja, histórias misteriosas, pronto. O Luís Berger, que era o Despertar dos Mágicos. Pronto, Jacques Berger, não é? Exatamente, Pronto, já tinha muito interesse em obras ligadas com esta parte mais oculta, não é?
Mas nos anos 70 eu lembro-me que nos anos 70, Não, eu nos estou a anos falar 80, já em 69, porque eu comecei já em 69, por isso. portanto, nos anos 70, na altura, a Maria Flávia costumava dizer, e ela tem muita razão, havia só basicamente um restaurante vegetariano, um ou dois restaurantes vegetarianos em Lisboa, que era a Espiral, Sim, e sim. pouco mais. A Não Colmeia, havia. a Colmeia no Chiado, por aí. Sim, havia 2 ou 3. É. E pronto, os espaços esotéricos eram poucos também, as coisas não Lembro-me, tinham. eu lembro antes do Luís Ortega ir para Macau, ainda me encontrei com ele, porque ele foi dos primeiros astrólogos aqui em Portugal a escrever alguma coisa. Ele escreveu uma sequência de astrologia e eu fui ter com ele à Espiral e depois conheci outro astrólogo que era o Mário Filipe, que já faleceu, que trabalhava na TAP, e foi o Mário Filipe que me convidou, convidaram-me para um programa na televisão, mas eu não tenho muita vontade, não queres ir tu? E eu acabei por lá ir, fazer um programa com o Raul Durão, era o Bom Dia Portugal na altura. Ah, E estamos a falar 81, 82. pronto. O Assim. tempo passa rápido, na altura Plutão estava em Escorpião. Não, estava no final do balanço. Estava quase a entrar em Escorpião, exatamente, entrou acho que em 84. Pois. É. Entretanto, muita gente saiu de uma nova fornada de astrólogos, mas a astrologia em Portugal, tirando praticamente há poucos astrólogos humanistas transpessoais e muito poucos ao nível do esoterismo. Sim, 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 sim. Sim, o Quirón foi extremamente importante e daí saíram as grandes fornadas deste Quero dizer que a mais Maria esotérico. Flávia foi a grande impulsionadora do desenvolvimento da astrologia humanista e transpessoal com o Dan Rudyard e, enfim. Sim, e eu também, porque eu no Quirón fui o primeiro a dar astrologia esotérica. Uau. Da Alice Coelho, Mestre Tibetano, pronto. Eh, eh, Muito bem. Mas foi ainda dás astrologia esotérica, ou... Sim, ainda dou um bocadinho no terceiro ano da astrologia, falo dos regentes esotéricos, sim, sim, ainda, claro que me interessa muito. Muito Há bem. uma perspectiva dos regentes ao nível da alma, os regentes esotéricos trabalham mais com o plano da alma, os outros com o plano da personalidade, sim. Claro que Então, falo disso nos meus cursos. ora bem, Pedro, estamos, já sim, estamos portanto, temos pronto, aqui foi uma um tempo. introdução, mas a astrologia para mim é a matriz, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, é a astrologia, a matriz divina, é a linguagem simbólica que nos dá um plano inteligível do desígnio do universo e do próprio homem. Ou seja, é mais universal, é mais global. Há vários tipos de linguagem fundamentais, as chamadas ciências sagradas ou tradicionais da antiguidade. A astrologia tem o privilégio de ser uma linguagem muito universal e daí muito abarcante, exatamente. Nesse sentido, era considerada a mãe das ciências tradicionais. Okay. Também das ciências tradicionais, portanto, quem estudar, quem souber Aliás, astrologia, tinha uma musa, a musa que era a mesma da astrologia, que era a Urânia. A Urânia era a musa ligada à astronomia e à astrologia. Eram irmãs inseparáveis, elas só se separaram a partir do século XVI ou XVII, depois. Urânia, interessante. Então, eu ia-te colocar a primeira pergunta, ali o Diogo já vai colocar a segunda, que ele está ali já com as perguntas todas formuladas. A pergunta é, o que é que achas que esta lua nova, que vai ser dia 8, este programa é uma gravação, irá às 20 horas, o que é que achas que esta lua nova tem como perspectivas ou como, ou seja, o que é que traz, o que é que este propõe à humanidade como um todo? A lua nova, se quiseres eu partilho. Eu também tenho aqui, Queres partilhar a tua? eu leio melhor os meus mapas, por isso Então vá, força. vou partilhar aqui. Para onde é que está aqui? Partilha está aqui. O Diogo já vai fazer outra pergunta. Ele está ali. Não, eu estou bem. Pedro, dá espaço. Ora, Lua nova esta, que acontece no grau 16 de Leão. eu penso que é esta, exato. É. Estão a ver? Ok.
Muito bem. No dia 8 de agosto estamos quase perto. Estamos perto, sim. Às 14h50. Esta lua nova é uma lua nova forte, aliás, como todas as luas novas que estão a acontecer não sei se é de há um ano para cá ou é este ano, talvez, não, deste ano, exatamente, nos signos fixos. O que é que isto significa? Cada vez que há uma lua nova aqui nos signos fixos, faz uma cruz em T, que é o caso desta. Temos uma conjunção Sol-Lua oposta a Saturno em quadratura a Urano, exatamente. Pois. E vamos ter ainda várias, no próximo ano também há uma lua nova muito importante, em Touro, em conjunção com Urano, sim, e em quadratura a Saturno também. Por isso são momentos intensos e fortes do ponto de vista energético, sim, o que pedem. Urano pede mudança, pede novas visões, pede renovação na sociedade, e Saturno pede algum tipo também de disciplina, pede algum tipo de rigor, pede algumas precauções, por isso Saturno tem sempre aquele dilema na tradição portuguesa entre o velho do Restelo, não é? E aqueles que querem desbravar caminho com Urano, não é? Pois. Mas na perspectiva de um novo início, um passo pleonasmo que poderá representar uma lua nova, tendo em conta os desafios que temos vindo a viver com todas estas crises e tensões, que oportunidade ou que proposta poderemos ver nesta lua nova que se destaca das anteriores? Exato, boa pergunta, Diogo. Para já, esta lua nova, sendo no signo de Leão, Leão fala do indivíduo, por isso, da descoberta da individualidade, aquilo que o Carl Jung chamou o caminho de individuação, por isso é o início, um novo ciclo de uma consciência individual mais forte, no fundo para valorizar a questão do ser individual, do potencial. Fortalecer a tónica da individuação, Exatamente. que muito falava o Jung ou o Rudyard, já não me recordo. Os dois, eles eram amigos e eles trocavam cartas um com o outro. Então eles combinaram esse termo em conjunto. Sim. Por isso liga-se tanto à psicologia junguiana como à astrologia humanista e transpessoal, no fundo. Ainda hoje me lembrei de um curso que era dado em Carcavelos, precisamente, era uma psicóloga, penso que era brasileira, e ela fazia... Exatamente, estava a ver se me lembrava. Juliana Esteves, não era? Juliana Esteves, que ainda chegou a dar aulas para Paula Chambel, exato, as duas. Pronto, isso. Agora, a outra pergunta que eu te ia fazer é, de facto, repara, está na casa 9, pelo menos para Lisboa, esta conjunção. Portanto, Portugal, sim, é para abrir uma nova consciência, sim. Mas está oposta a Saturno. Claro. Então, esta este eixo, olha, é muito interessante porque é o eixo da nova era, não é? O eixo da nova era é Aquário-Leão, não é? Aquário é energia para o coletivo e Leão é energia de desenvolvimento individual. Não poderá haver uma era de Aquário sem a integração da energia do Leão. E a energia do Leão é cada um saber conhecer-se a si mesmo, saber pôr cá para fora o seu potencial, desenvolver as suas características individuais, os seus talentos, a sua singularidade e pôr cá para fora a sua energia criativa, não é? Todos nós temos algo a acrescentar ao mundo, todos nós somos criativos, criadores, não é? Na sua palavra, o Leão fala muito dessa energia de criatividade. E a parte de Aquário tem que integrar essa energia de Leão, ou seja, tem que dar espaço para a liberdade individual, mas que o Saturno lá também pode refriá-lo um pouco, sim. Era exatamente isso que eu ia... Sim, ou seja, os padrões sociais também procuram muitas vezes padronizar o indivíduo, e essa padronização do indivíduo pode levar realmente a uma perca, não é? Uma perca individual, não é? Por isso este eixo é um eixo para ser trabalhado ao longo desta nova era, porque nós estamos realmente a dar os primeiros passos na era de Aquário,
e cada vez que há energias nestes dois signos fortes, é uma oportunidade de integração, exatamente, do aspecto individual e coletivo, ao nível do pensamento coletivo, aquariano, não é? E ao nível da vontade individual, simbolizada pelo leão, não é? Aqui, como está no hoje 9-3, neste caso para Portugal, que Lisboa é a capital, é a consciência, porque estamos a falar do eixo da aprendizagem e do ensino, por isso é consciência daquilo que nós aspiramos, de que queremos desenvolver, queremos ser mais, ou seja, indivíduos ainda com mais consciência de nós próprios, seres. Talvez por um lado, aquele Saturno na 3 pede mais responsabilidade pela verdade que vamos absorver, digamos assim, ou com potencial para ganharmos consciência, não é? Ou começar a ter com aquela lua nova em Leão, na casa nova. Não é? Para depois passarmos ao coletivo aquilo que nós aprendemos, chamemos-lhe assim. Como o Saturno está retrógrado, ele está numa fase de interiorização. Eu diria que os planetas sociais retrógrados, como é o caso de Júpiter e Saturno, a própria sociedade ainda não está muito confiante dela própria e está num processo de reabsorção de conhecimento, ou de interiorizar o que é que está para trás para depois poder avançar para a frente quando eles estiverem diretos. Por isso há aqui toda uma leitura daquilo que foi feito até ao momento e do ponto de vista individual, o Júpiter e o Saturno retrógrado diz que o indivíduo não pode confiar na sociedade e tem que confiar mais nele próprio para fazer o seu processo de autoconhecimento. Não é? E até temos uma questão interessante. Não estão todos, porque o Urano ainda está em movimento direto, mas ele irá ficar em movimento retrógrado, estacionário em 19 de agosto, creio. E todos os planetas transpessoais e sociais estarão retrógrados nesse instante. O que é que poderá ser dito em relação a este conjunto de planetas transpessoais e sociais retrógrados? Eu, em relação aos planetas transpessoais, não dou tanta importância o facto de eles estarem retrógrado, apesar de terem alguma influência ao nível do inconsciente coletivo. Por isso, como o processo transpessoal já é algo, uma oitava acima, diremos assim, algo muito dinâmico e que nem todos chegam a esse tipo de energia, não é? Eu diria que é uma influência ao nível do consciente, é uma influência que apela à transcendência, sim, ou ao supraconsciente, daquilo que falava também o Carl Jung, mas do ponto de vista do inconsciente coletivo, geralmente é sentido como é que se diz? Como conflituante. Quando estas energias de Urano, Neptuno e Plutão não estão integradas, elas são mais agitadoras do próprio inconsciente coletivo, chamando-lhe assim. Então, o facto é como uma onda, aqui nos planetas coletivos, é como se fosse uma onda que vai para a frente e para trás, não é? Uma onda coletiva que rebate, avança e recua. Mas, ou seja, poderemos ver alguns reveses na narrativa. Seria interessante isso, não é? Alguns reveses na narrativa da pandemia, quem sabe, ou de outras questões, mas não queria entrar muito por aí, mas seria interessante realmente. Pois, é que de facto este mapa aponta para um processo de individuação, mas com o Saturno oposto e mais o Júpiter oposto a Marte, parece-me que o convencionalismo só opõe um pouco a esse processo de individuação. E, aliás, esta manipulação coletiva que hoje em dia é clara, este Plutão aqui, de facto, nos últimos graus do Capricórnio, é porque, de facto, as pessoas não fazem um processo de individuação. Preferem, um pouco à maneira freudiana, ou seja, pôr a sua responsabilidade e o seu grau de criatividade em instituições e confiam cegamente nelas. E depois há um preço a pagar. Ou seja,
portanto, esta lua nova indica claramente uma individuação, mas, não sei, com algumas dificuldades, com este Saturno oposto e com a quadratura ao Urano. Como é que interpretas esta quadratura ao Urano? Ou seja, a conjunção está 14 a 16, 2 graus. É uma oportunidade para libertar o pensamento, para ter um pensamento mais livre, não é? E integrar também dois elementos fundamentais, que é a terra do touro e o fogo do leão, não é? Por isso há aqui uma tensão para haver uma consciência mais liberta ou mais original que se diferencie do resto. Aliás, uma cruz em T, o que é que ela acentua? Acentua o ponto de saída que é Urano, porque temos uma oposição entre Leão e Aquário com uma saída de Urano em Touro. Por isso, o que é que nós procuramos hoje em dia? Procuramos sítios mais ligados com a natureza. A questão ecológica é importante também. Queremos um ar mais limpo, queremos tudo, não sei, mais natural. Tudo sustentável, não é? Mais sustentável, exatamente. Ligar a tecnologia já não como uma coisa separada da natureza, mas interligar as duas de modo a beneficiar o ambiente. Pronto, por isso há aqui uma... E queremos ter maior liberdade, ter espaço individual também, né? Movermos de uma forma mais livre na relação com aquilo que é natural. Né? A saída da cruz em T, esta é uma das saídas. A primeira que geralmente sai por aqui, Urano em Touro. A segunda saída é em Escorpião, que é o ponto oposto a Urano. É este. Por isso, se o Urano em Touro já tira aquele lado conformista do Touro, por isso o Touro tem esse lado mais conservador, o Urano em Touro vem pôr em causa todo o conservadorismo e diz, não, é a altura de fazermos qualquer coisa e mexer na terra, na natureza, tudo isso. Escorpião pede uma transformação a nível psíquico e uma transformação de valores. Estamos aqui a falar de valores pessoais, que é Touro, e transformação de valores sociais e coletivos em Escorpião, não é? Por isso há aqui um apelo de transformação forte. Claro que hoje em dia há muita ambiguidade, há muita divisão. Pegando aqui nas palavras do Pedro, eu diria que pode haver manipulações, mas a maior parte delas são inconscientes, seja da sociedade, seja dos cidadãos que, não sendo livres, são arrastados também nessa manipulação coletiva, não é? Por isso, esta oportunidade desta lua nova é para ganharmos mais consciência que não é só o que a sociedade diz, mas a capacidade do indivíduo também fazer face a situações, de criar a sua própria imunidade, de criar os seus próprios valores e de ter uma vida mais homogénea ou mais, como eu diria, uma vida mais empática ou em sincronicidade com o cosmos. Eu acho que é a nossa falta de relação com os ritmos básicos do cosmos e da natureza que nos levam ao desequilíbrio. E o desequilíbrio social não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem há muitas décadas, para não falar de séculos e milénios, não é? Pronto. E então, se pegarmos nas palavras do mestre tibetano, do Dzogchen, há aqui um hiato muito grande entre aquilo que é a proposta cósmica e aquilo que é a humanidade, aquilo que a humanidade já alcançou, o que é que ela já conquistou. Claro que a humanidade, se compararmos em termos históricos, deu realmente alguns grandes passos, mas há outros que já deveria estar muito mais avançada e não está. Segundo ele, a humanidade estaria atrasado uns 50 mil anos em relação ao propósito cósmico. Bem, temos muito que andar. Então, Exatamente.
que tu falaste há pouco, eu também li esses livros, o Serge Jutin, Jacques Berger, eles fundaram a revista Planeta, que mais tarde deu a revista La Planète, deu a revista Planeta. A pergunta é, então, para o cidadão comum, que nos está a ouvir aqui, então, o que é que eu posso fazer? É que surge sempre a pergunta, eu sou sempre um em bilhões, e eu constatava isso nas minhas aulas de filosofia. Exato. Os miúdos ficavam esmagados pelo sistema. Eu disse, olha, a primeira coisa é vocês aprenderem a pensar de maneira individual. Exatamente, porque Serem livres. ficar esmagado pelo sistema é não ultrapassar o Saturno, é não ir para além de Saturno. Pronto, Ou seja, bom. o sistema vai até Saturno. Por isso, quem trabalha com as energias de Urano, Netuno e Plutão, claro que o sistema não pode esmagar ninguém. Por isso, nós só somos esmagados quando estamos condicionados também pelo próprio sistema. Há que libertar do sistema. E essa libertação é um trabalho de cada um, que é o tal processo de individuação e de aumentar a sua frequência vibratória. Quanto mais conhecimento, mais livres somos. Quanto menos conhecimento, mais condicionados, o que significa que a humanidade ficou muito presa a determinados dogmas, a determinados valores e poderia ter evoluído muito mais do que evoluiu e ainda está presa a muitos atavismos. Agora, com a entrada da Era de Aquário é uma grande oportunidade para a humanidade dar um salto quântico e dar grande espaço em direção a uma visão mais global e uma maior liberdade no estar e no ser. Por falar nisso, numa Era de Aquário, terá que ser muito mais valorizado o ser do que o ter, não é? O ter ainda é uma coisa das eras anteriores, não é? Por isso, a Era de Aquário é uma era mais de partilha, de saber, de conhecimento, em que o conhecimento vai ser muito mais valorizado do que ter o aspecto material da vida, não é? Por isso, esses valores estão todos a ser alterados e mudados. Sim. Exato. Algo que eu estava aqui a achar interessante quando o Pedro referiu a questão da individual, a questão individual de cada um, nomeadamente nestes tempos que estamos a viver, que estamos todos muito preocupados com a nossa saúde. Achei interessante agora, eu nem tinha visto isto. Okay. O Urano estar na casa 6 para Lisboa, meio que a propor mais espiritualidade, mais verticalidade para esse campo, no nosso caso. Achei interessante esta... Sim, mas se virmos do ponto de vista mundial, e eu posso fazer aqui um mapa para o aspecto mundial. As casas como ficam? Por acaso estou curioso, em termos mundiais não ficam as casas, fica só... Pois, só fica os signos. Não, fica só os signos, exatamente. Vocês estão a ver o mapa que eu projetei agora, não estão? Sim, não. Não? Estamos a ver o antigo ainda, da Lua ainda Nova. Estão a ver o antigo. Espera aí, então tenho que fazer um novo compartilhamento. Espera aí, novo compartilhamento. Porque creio que se não estiver a partilhar ou o programa ou a tela completamente... É desfazer esse compartilhamento e fazer um novo. Pronto, é isso. Exato. Ok, já está. Sim, Pronto, exato. este é o coletivo, mas no coletivo vocês podem ver que este Neptuno em Peixe, o que é que o inconsciente coletivo tem medo? Da dissolução, da morte. Por isso, as pessoas têm medo de morrer e fazem tudo, até podem vender a alma ao diabo para já vendem? Já vendem a alma ao diabo. Ok, pronto. Há este... Nós até vamos ter o Júpiter, também podemos falar disso mais à frente, mas vamos ter o Júpiter conjunto ao Neptuno em 12 de abril de 2022. 22, exatamente. É? Mas este mapa é interessante porque, olha, Marte está em Virgem, a Vênus também está em Virgem, a Vênus está oposta a Neptuno. Eu fiz agora para... Mas posso aumentar aqui uns dias? Pode. Aqui, ora... Mande. Sim, para focalizar. Mas é interessante o Urano apelando a nós libertarmos do materialismo. Portanto, há aqui de facto o medo, pronto, que apela, e o Neptuno tem a ver com o sistema imunitário, tem a ver com coisas invisíveis, tem a ver com tudo, mas no fundo ainda não foi
isolado. Hoje à tarde estava a falar, o Diogo ainda não foi isolado, uma coisa que mete... E o vírus é muito neptuniano, é muito engraçado, porque geralmente os vírus, eu fiz um estudo dos ciclos dos vírus ao longo da história humana e eles estão muito associados a Neptuno e a Plutão, não é? Por isso tem essa capacidade de mutação, Neptuno, não é? E Plutão, pronto, o Neptuno é o lado viral e Plutão é aquele lado que toca à morte, exatamente, porque pode levar Transformação. morte e transformação, exatamente. E este vírus começou no final de 2019, ali com a cauda em Capricórnio, ou seja, o nó lunar sul em Capricórnio, conjunto com Plutão e com Saturno, não é? Por isso eu diria que é um vírus muito kármico, ligado com a humanidade, de uma forma geral com o coletivo, que a coletividade tem que atravessar, e tem atravessado, exatamente, para haver uma mutação social, sim, mas o problema é sempre o medo e o recuo e queremos dar a volta ao vírus, mas é ele que nos dá a volta a nós, não é? Por isso temos que encarar o vírus de uma forma mais filosófica, no sentido metafísico, naquilo que ele propõe de transformação pessoal e social e coletiva, e não porque vamos erradicar o vírus com isto ou com aquilo. Pois, porque no fundo as pessoas querem o retorno a uma coisa que eu chamo a normopatia, e o Hermógenes chamava a normose. Isso já não vai voltar, isso já não vai voltar mais. Porque o vírus pode-se ir embora, mas o medo vai ficar, e esse medo vai levar com que as pessoas também não queiram voltar atrás. Quer dizer, eu diria que há aqui uma ambiguidade ou um contraprocesso em que o medo pode ser fator também de uma nova forma de estar. Mas para já está retrógrado, mas depois pode virar a direto. Um medo que vira direto. Okay. Exatamente. É o medo que vira direto, exatamente. Podemos chamá-lo assim. Medo que nos impulsiona a ir para a frente. Exatamente. Há pouco falaste de uma coisa que é muito interessante, porque a astrologia é aquilo que a ciência mais sagrada, que nos liga aos ritmos cósmicos. E o desfazamento, o que é que a sabedoria antiga, os saberes tradicionais, a sabedoria arcana, propunha como transformação da sociedade para o homem se ligar, de facto, a essa diria, sociedade cósmica e esses ritmos cósmicos. O que é que falta à sociedade e porquê que há estas crises todas? O que falta à sociedade é exatamente haver a transformação social. Enquanto determinados indivíduos ao longo da história atingiram grandes patamares de espiritualidade e de consciência, não é? Mas a humanidade como um todo ficou ainda muito embrutecida e muito adormecida, e nesse aspecto há aqui uma especial acentuação do ponto de vista educacional, quer dizer que as religiões, em certo sentido, atrofiou muito no desenvolvimento das sociedades, porque criaram muitos dogmas, não é? Quer dizer, por um lado, podem ter sido importantes no sentido original, da mensagem original de cada religião, mas no sentido no sentido educativo foi altamente redutor. Estou a falar das religiões mais oficiais, por exemplo. Não é? Mas o que se observa hoje em dia é que o que eu observo, após 2600 anos de filosofia, Sócrates e Platão vieram no século 6 a.C., eu nunca pensei, para mim isto é um claro teste da humanidade, a falta de pensamento crítico e autónomo, que isso é leonino, o grau de crendice absurda é de tal forma, câncer, diria, o lado negro de câncer, que eu fico estupefacto. Portanto, esta lua nova em Leão propõe claramente o Leão também rege o corpo mental, rege o pensamento, rege isto. Portanto, no fundo, que conselho é que darias às pessoas que estão-nos a ouvir e que já estão... Do lado temos os pseudo-intelectuais que vêm fazer aquelas... São bem intencionados, mas no fundo falta essa ligação à matriz cósmica universal e aos valores espirituais. O conselho é que darias às pessoas
que tem a Matrix, a informação dos canais a bombardear, uma lavagem ao cérebro coletiva. O que é que tu proporias ao ser humano comum, que somos todos nós, estamos aqui, o que é que proporias? O que é que a astrologia tem para nos dar? Eu acho que o simbolismo astral é extremamente rico, está ligado aos grandes arquétipos do universo, tem mensagens mais puras, no sentido mais... no sentido arquetípico mesmo do termo, da raiz. Por isso em Leão nós podemos encontrar mais a verdade do ser, não é? A verdade em nós próprios. Não é? Aliás, isso pode ser encontrado nos 3 signos de fogo, mas em Leão centra mais no chakra cardíaco, no coração, e temos o lado da inteligência emocional do coração, do entendimento, da percepção daquilo que é real e verdadeiro. Esse é o lado do Leão, por isso esse lado do leão, da nobreza, da realeza. No fundo temos que encontrar o monarca que habita em cada um de nós próprios, essa realeza, e também a criança, porque a criança que habita em nós também é esse lado do leão que quer ser espontâneo, quer criar, quer levar a sua energia e a sua alegria aos outros, não é? Quer irradiar. Cada um de nós tem que encontrar o seu sol interno. E no leão, esse é o trabalho muito do leão. E de cada um de nós, porque cada um de nós tem um sol em qualquer outro signo. E o sol em qualquer outro signo é também o símbolo do leão, porque o sol rege o leão, não é? Pois. Claro, por isso o leão, o sol tem a ver com a identidade, no leão ainda é mais forte. É a identidade pessoal que está em causa. E se eu reconhecer a minha essência, eu não tenho medo de nada, porque o sol é uma estrela. E se eu sou uma estrela e uma identidade que brilha, qual é o medo? Que medo é que há aqui? Nenhum. Pois. Então eu tenho aqui a minha autonomia. E o que é que as religiões e algumas supostas ciências dizem? Não, tens que seguir isto, tens que seguir o exemplo disto ou daquilo, querem-nos formatar, não é? Isto foi ao longo, não é de agora, isto foi ao longo da história dos últimos milénios, não é? Por isso, ao nos quererem formatar, temos mais dificuldade em encontrar o leão em nós próprios, não é? Isto do ponto de vista social. Portanto, em Mas, vez de nos revoltarmos ou contra quer dizer, podemos fazê-lo, mas em vez de nos claro, revoltarmos contra o sistema ou exteriorizarmos ou projetarmos as nossas raivas cá para sim, fora com tudo o que está a acontecer, talvez exato. possamos ver neste Porque o caos sistema uma. é uma coisa também muito abstrata, exatamente. Sim, exato. É. Quando eu digo sistema, é este, esta corrente que nos impõe uma realidade que não está articulada com a nossa natureza ou com os princípios Mas se as pessoas cósmicos. estivessem conscientes, essa corrente não tinha nenhuma força, nem tinha. Mas talvez então por isso nós vemos como um sintoma de que não estamos a viver corretamente o sentir esse conflito, o sentir essa tensão com tudo o que está a acontecer. Porque se Porque se estivéssemos. criou, a mídia também criou um fantasma à volta, a Organização Mundial de Saúde e por aí fora. Há toda uma Pois, série de identidades que criaram aí um mito, não é? Aqui é Neptuno? Exatamente. Sim, e Neptuno em peixe tem muita força. E qual é o eixo da saúde? A Virgem pois, em peixe, não é? E pois é. Neptuno criou o mito da pandemia à escala mundial, não é? Portanto, então vamos ver, então é possível, isso até seria, acho que é melhor dizer, é desejável que vejamos estes modelos a falhar porque não há outra forma de pormos em causas. Para quem não acredita na espiritualidade, para quem não está centrado, tem que viver a experiência do falhanço da narrativa externa, não é? E como é que nós. Claro, mas isso ao longo da história estamos sempre a ver esses falhanços. Ainda me lembro que em 1900, já não sei se foi em 35 ou 36, que o Hitler foi designado, foi candidato ao Prémio Nobel, não é?
como é que é possível? Não sabia disso. Não sabiam disso. Pois é, foi um candidato que estava na lista para receber Mas o Prémio Nobel, prémio Nobel. Já não Vou sei se era da receber, paz, não se era era da o prémio paz. Nobel da paz. Oh, meu Deus. mas repara, a história para mim é uma disciplina fundamental porque permite fazer uma aprendizagem, mas parece que Exatamente. nem a história dá, ou seja, isto está-se a passar uma espécie de propaganda do terceiro Reich à escala planetária e pronto, as pessoas de facto o leão. Sim, também não vale a pena exagerar tanto, porque eu Pronto. acho que os grupos são sempre muito reduzidos, não é? Uhum. Até pode haver, como há a chamada contra-informação ou contra... pronto, mas são pequenos grupos, quer de um lado, quer do outro. E esses têm o seu papel de gladiarem-se um bocadinho uns com os outros. Mas a maior parte da população é varrida como as modas. E as modas, agora é moda disto, depois é moda daquilo, e as pessoas vão atrás de correntes, Da própria de ciência, não feitiços, é? vão atrás de mitos. Fala-se muito dos mitos da antiguidade, mas hoje a sociedade vive de mitos, não é? Exato. E ainda por cima mitos artificiais, não são os mitos naturais da antiguidade, que tinham valores, tinham arquétipos, tinham histórias interessantes por trás deles, não é? Hoje em dia projetamos os mitos nas medalhas, como se isso fosse uma grande coisa, das medalhas olímpicas, ou isto, ou aquilo, não é? Esta sociedade, mesmo os Jogos Olímpicos, é a competição, é ao nível da personalidade. Aliás, a história dos Jogos Olímpicos era para os soldados gregos. Não fui eu que descobri isto, foi a Maria Flávia. Ou seja, as cidades-estado gregas, Esparta e Atenas, ou seja, os soldados para se manterem ativos, então criaram os Jogos Olímpicos. A pergunta é que ideal ou qual é o mito que isto traz? Acender o fogo olímpico. Mas o que é que o fogo olímpico tem por trás? É a pergunta que se põe, não é? Não, mas originalmente os Jogos Olímpicos era cada um dar o seu melhor, mas não havia a competição. Era uma oportunidade para cada um pôr os seus talentos, as suas capacidades cá para fora. Quando a coisa se tornou num aspecto competitivo, ou quem tem mais medalhas, que é isto ou aquilo, pronto, desvirtuou-se, os jogos passaram a ser outra coisa. Aliás, também tem a ver com todo o aspecto mercantilista. E nacionalista, hoje em dia, os Jogos Olímpicos é uma exibição de sistemas políticos e pseudo-filosóficos. Temos China, Estados Unidos, ou seja, antigamente havia a RDA, ou seja, é tudo menos desporto e mostrar os seus talentos através da beleza do corpo. Portanto, de facto, esta sociedade precisa, de facto, dar uma volta grande. Nós não temos ainda os valores aquarianos integrados de modo a pensarmos no bem comum, não é? Ora bem. Pronto, há já muitos seres a pensarem nisso, mas comparativamente, se olharmos, por exemplo, para a política, há muito pouco. São raros os casos onde... Mas em Aquário, eu estou-me a lembrar que a liberdade é um fator fundamental, ou seja, quando cada ser humano nasce e há uma qualidade inalienável. Mas a liberdade também não é um estatuto que o Estado possa dar. A liberdade é uma conquista pessoal e individual, para mim. Exato. Mas hoje em dia, nem sequer as pessoas, a liberdade é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, e se não for utilizada criativamente, pode ser um peso. Mas hoje eu acho que ninguém, ou muito poucas pessoas, sabem a liberdade. E a espiritualidade sem liberdade, no fundo, não é aquariana. Ou seja, a pessoa tem que integrar a liberdade e o seu ideal pessoal, ser posto ao serviço do coletivo, é completamente diferente do que aquele Plutão em Capricórnio nos estão a impor. Ou seja, o lado perverso. Tens que fazer isto, mas perversamente é para o bem comum. Uma espiritualidade sem liberdade vira fanatismo, não é? Exato. E o Plutão mexe no inconsciente coletivo e é o planeta que está ligado ao fanatismo, sim. E esse fanatismo vem de uma acentuação de uma energia reprimida, não integrada,
E em Capricórnio tem a ver com o poder social, sim, e podemos dizer que há abusos de poder com Plutão em Capricórnio. E isto, por isso que Plutão, quando passa em cada signo, há abusos de poder. Lembrem-se, por exemplo, quando o Plutão esteve em Sagitário, instituiu-se, como é que ele se chamava o presidente americano? O George Bush, não é? Instituiu a guerra entre o bem e o mal, os outros. Exato, Uma exato. divisão, não foi? Foi, Por isso, nós é que somos os bons, nós é que, ou seja, o Plutão em Sagitário, nós é que somos, e os outros, a dualidade geminiana. Para justificar a invasão do Iraque, não é? Era uma guerra para o eixo do mal. Exatamente, era o eixo do mal. Por isso temos o eixo Sagitário-Gêmeos, encarnava perfeitamente esse eixo do mal. Não é? Então, eu faço-te uma pergunta e eu só tinha uma pergunta antes. A quadratura Leão, Sol e Lua, Leão, Urano, também não pode dar essa ciência fria, ou seja, a ciência de sem alma, não pode dar também isso. Ou seja, e Leão tem um coração nobre, é o segundo raio, na astrologia esotérica, também não pode dar um pouco. É assim, se as energias dos signos estiverem abaixo do diafragma, como diz o mestre tibetano, realmente aqui não temos o leão do coração, mas temos o leão do plexo solar e é tudo um bocado egocêntrico, não é? Então, os indivíduos no poder podem ser altamente egocêntricos. A astrologia é sempre para ser vista no seu potencial e na sua forma primária de manifestação até chegar às partes mais elevadas, não é? De manifestação. Por isso há uma grande graduação. E daí também há já a necessidade do crescimento individual, porque senão tudo era determinista e há influências, mas não determinação. As influências astrais para mim são bem visíveis, elas estão cá, mas depois cabe ao indivíduo transformar e alquimizar estas energias. É nesse sentido que eu preconizo uma astrologia alquímica, que é uma astrologia de transformação das próprias energias. E para eu transformar as energias tenho que as conhecer bem, não é? Se eu não as conhecer bem, posso utilizá-las mal. Então, se eu utilizar mal a energia do leão, do aquário e do touro, claro que isto pode dar asneira, sim. Não resisto a fazer uma pergunta que todo o filósofo faria, e é um falso mito, é um pseudo-mito científico. A ciência virou-se um mito inquisitorial. Então, a astrologia não tem nada a ver com determinismo nem com fatalismo. Não é ciência, é determinados aspectos. É o mercado científico, eu diria que é a ciência que está, e as pessoas, claro, em que estão ao serviço do mercado financeiro. A ciência, tal como a astrologia e muitas outras coisas, pode ser bem ou mal utilizada. Pois, exato. Então, pronto, respondeste muito bem. Eu iria te propor, então, iríamos passar da lua nova e estes poderes que são subversivos, secretivos, que, entre aspas, mascarando-se para o bem de todos, quando não é. E, aliás, eu tive o cuidado de ver para Aristóteles e Platão o que era o bem comum, mas não vamos entrar agora. O bem comum não era a soma das mentalidades, nada disso. Para Platão era um ideal que era encarnado, cá está. E para Aristóteles, as pessoas não sabem de filosofia política, mas Aristóteles, a República, quem governava era uma elite, os homens sábios, em conjunção com a maioria, só que as pessoas infelizmente não estudam filosofia política. É daí que vem a palavra sinarquia, exatamente, o governo dos mais sábios. Isso levava-nos aí a muitas outras coisas. É interessante saber. Então, enquanto o Plutão estiver em Capricórnio, esses poderes secretivos mascarando-se para o bem de todos, achas que eles vão cair definitivamente e vamos acabar, e esta questão toda, esta manipulação coletiva vai acabar quando o Plutão entrar em Aquário? Eu não sei se vai acabar. Agora, quanto mais consciência tiver as coletividades, o conjunto de pessoas, quanto maior for o grau vibratório de cada um de nós, tudo isso tem uma influência no coletivo. O Greg Braden dizia a mesma coisa. Quando chegar a uma percentagem que a humanidade já tenha alguma consciência, eu vou-lhe chamar aquariana, não é? Então pode haver transformação social e coletiva forte, não é?
sem precisar de revoluções e manifestações nas Sim, Assembleias sim, da República ou invadir o Capitólio, é uma coisa assim. exato. Sim, nós em Portugal podemos dar mais esse exemplo, é um facto, mas é preciso que as pessoas acordem e tenham consciência de que há uma alma coletiva, que ela tem um propósito, uma missão, que se queira manifestar, exato, e levar essa mensagem ao coletivo. Isto a propósito da pergunta que foi, Pedro, desculpa. Plutão, quando ele sair para Aquário, Aquário, exatamente. esta Matrix que está agora montada, que esta Matrix de uma pseudo ou uma fraudemia, como é dito, e de tudo isto Veja uma montado. coisa, eu acho que isto também é os últimos, como é que se diz? Os últimos cartuchos do Plutão em Cartucho, o Capricórnio. último reduto do poder caduco, que já conservador, que se agarra a cadeira ao poder. Agora estava-me a lembrar daquela imagem da minha altura em que se falava que o Salazar estava agarrado à cadeira e ele já estava muito caduco, doente, por aí fora, e aquilo tinha que mudar, as coisas tinham que mudar, e eu posso ser a mesma coisa deste Plutão em Capricórnio para passar em Aquário. Porquê? Porque o Plutão também tem uma dupla função. Se um lado ele acentua este fanatismo pelo poder, Plutão em Capricórnio, por outro lado ele corrompe o próprio poder e o próprio poder vai-se comendo uns aos outros. Por isso ele é agente também da própria queda dos poderosos, chamemos-lhe assim. Ele é o agente também da queda dos poderosos. Não E, seria, desculpe, Luís, nesse seguimento, não seria de esperar que víssemos os últimos cartuchos quando o Plutão ele vai entrar em Aquário a 23 de março de 2023, mas vai estar lá um mês ou um mês, já não sei, vai estar lá uns meses, um tempinho, e depois vai voltar para Capricórnio outra vez. E só depois volta a entrar a 21 de janeiro de 2024. Não seria de esperar vermos aí antes dos últimos cartuchos. Creio que... Eu acho mesmo que o protótipo de uma nova era que começa a dar os primeiros passos para um coletivo diferente. Eu fiz aqui um mapa que me pareceu muito interessante, que eu quero partilhar convosco. Ora, onde é que ele está? No compartilhamento. Tenho que ir aqui. Que é o mapa... eu chamo-lhe um novo paradigma social. Vocês já estão a vê-lo aqui? Estamos a ver. Ok. Então, isto foi feito para o dia 24 de julho, que é uma lua nova, aproveitei esta lua nova aqui, pareceu muito interessante, 2025, ou seja, daqui a 4 anos. Também não estamos tão longe dela como isso. E o que é que temos aqui? Temos uma lua nova em Leão, oposta a Plutão em Aquário, em trígono a Neptuno em Carneiro, em trígono a Saturno em Carneiro, por isso temos aqui uma conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro, e em sextil a Urano em Gêmeos. Por isso, Urano já entrou em Gêmeos, Saturno e Neptuno em Carneiro. Temos aqui uns triângulos muito bonitos de fogo e ar. Isto vai inflamar bastante o lado coletivo. Ou seja, esses trígonos e esses sextis entre os transpessoais de facto, vão-se começar a formar a partir de 2024, na tua reflexão astrológica devidamente fundamentada. Acho que isto vai promover claramente uma transformação coletiva para a era de Aquário? Sim, é um dos grandes... Já houve alguns ao longo destes últimos anos, mas este é realmente muito importante. Porquê? Porque engloba todos os planetas transpessoais. E só falta e temos um social, que é o Saturno. Por isso só o Júpiter é que não está aqui ligado. O Saturno está a dar o grau de integração àquele Neptuno que vai ser pioneiro, vai para Sagitário e vai integrar... É uma conjunção pioneira. Todas as conjunções no início de Carneiro são pioneiras. E aqui também falar do
da astrologia mundial, que é uma área que eu também gosto muito de investigar e estudar, e estes ciclos de Saturno e Netuno estão ligados, estão muito ligados, por exemplo, a toda a história da antiga União Soviética e agora a Rússia, não é? Por isso a Rússia vai ter aqui também uma palavra a dar muito forte com esta conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro. E algo muito interessante é que nós vamos ter um período de muitos trígonos e sextis a partir de 2026, ou mesmo, Não, Já 2024. aqui, 2025. ou já desde 2025. É, Aliás, Ah, estamos sim, aqui com a eles. sequência que Saturno, nós temos Saturno-Urano, atenção, Saturno-Urano vai ser até setembro de 2022. Mas a Exato. partir daí forma-se um trígono entre Urano e Plutão. Portanto, o trígono entre Urano e Plutão Mas Urano e Plutão para mim são dois planetas tensos que mesmo em trígono vão puxar por transformação forte. Ou seja, não é um aspecto harmonioso para mim, Urano e Plutão. mesmo em trígono. Mesmo em trígono, exatamente. Porque os ciclos de Urano e Plutão são os mais revolucionários de todos. consegue citar alguns exemplos de algo que já tenha acontecido na história de trígonos de Plutão e A Urano? última, trigos não, mas em termos de ciclo, sim. Por exemplo, a última conjunção de Urano-Plutão foi em 1966, a Baía dos Porcos, a Cuba e Estados Unidos, a União Soviética, tivemos à beira de uma terceira guerra mundial, de Vietnã, por aí fora, toda a década de 60 foi a mais revolucionária de todas. O homem ir à Lua, por aí fora, todo esse tipo de coisas, com Urano e Plutão. Se recuarmos 110 anos antes, foi para aí em 1845, 45, 50, que também no século XIX foi a década mais revolucionária de toda, foi a década dos imperialismos, Urano e Plutão. Por isso, Urano e Plutão é sempre muito, muito, muito forte. Muito, muito forte. Estava aqui a fazer a Quer pesquisa dizer que dos trígonos. a tensão que nós estamos a viver, sei lá para o final de 2023, por aí, fica o Saturno, tanto para Sim, setembro do próximo ano, a quadratura se desfaz. Portanto, faz-se este trígono, mas ou seja, estes sextis e estes trígonos entre os três pessoais formam-se a partir do meio de 2024 com a entrada de Plutão em Aquário. Depois dá-se esta conjunção e ou seja, isto vai se manter praticamente estes trígonos entre estes três transpessoais e sextis, portanto, Urano e Plutão vão fazendo trígonos e vão fazendo sextis os três, portanto, até 2022. Exato, são grandes oportunidades de transformações de uma forma mais harmoniosa, mas a transformação é intensa. Olha, estou aqui a ver e tivemos. Quer dizer que talvez o conflito social e este medo vá-se embora de uma vez por todas. Ou seja, Saturno deixa de ter o poder. Eu acho que o poder individual, transpessoal, vai se afirmar mais após esta conjunção. Vejam, o Saturno em Aquário tem muito poder. E neste momento o poder social é muito forte. Quando o Saturno entrar em Peixe, o poder social vai se diluindo cada vez mais, até chegar em Carneiro, ao signo da sua queda, onde vamos ter que encontrar um novo indivíduo social, não é? E neste caso, o Neptuno será um indivíduo social ligado com uma concepção do cosmos, do todo, de uma forma holística, não é? Neptuno é holístico, por isso, de abarcar o todo, não é? Por isso vamos ter novos indivíduos aí com uma boa integração. Eu aposto muito nesta configuração, sim, para o nascimento de uma nova sociedade. Ou seja, isto é daqui a 4 anos. 4 anos, não estamos longe. Portanto, não temos... Está já aí. Ah? E eu estava aqui. Sim, força. Depois vem o Júpiter, que entra em Leão, por isso 2025, 2026 são 2 anos de grandes oportunidades. Sim. O que eu estava a dizer é que
na pesquisa que eu estava aqui a fazer, tivemos no século XX, desde 1918 até 1923, tivemos o trígonos de Plutão-Urano que se foram fazendo e desfazendo, não é? Ao longo Nós, destes anos. olha, os loucos anos 20, estão a ver? Pois, Que agora se repetem novamente. Pois, e por isso, colocos, anos 20, exatamente. meu Deus. Pois, pois. Uma curiosidade que eu tenho é como é que isto ficará para a história, mas pronto, isso já é outro assunto. Agora, há uma coisa que nos está a escapar no meio disto tudo e que não é tão longínquo, que é o Júpiter conjunto com Neptuno em peixe. Ok, vamos falar disso Sim. e para falar desse Júpiter e Neptuno também temos de falar um bocadinho de Portugal. Sim, Exatamente. sim. E Portugal Falta que uma tem palavra a o... dizer com esse Júpiter e Neptuno em peixe, assim como nesta fase com a cabeça de dragão em peixe, também teremos uma palavra a dizer. então vá, tu que és Esses conhecedor, santos são Pois importantes é. Ali está no grau 19 de peixe, é a verdade. passar pelo grau 17. Sim, Pois, é, exatamente. exatamente. então o que é que Interessante. tens a dizer sobre isto? Escreveste o livro sobre Fernando Pessoa, da mensagem. Sim, O que é que tens a dizer sobre isso? Então vá lá. quer dizer que a mensagem é uma oportunidade para passarmos realmente a mensagem universal daquilo que está imbuído na alma portuguesa, que nós chamamos alma lusíada, por aí fora. Lusíada no sentido de luz, não é? No sentido de passar a informação. Portugal sendo um dos países com maior tradição aqui na Europa, por exemplo, reúne uma série de confluências e de tradições e de costumes e de culturas com uma linguagem mais universalista. E, nesse sentido, esta passagem de testemunho de peixe para aquário é muito importante. E Portugal tem um grande papel nesse sentido, porque Bem, agora teríamos... a alma portuguesa tem muita energia de peixe, no melhor e nos piores sentidos, claro, tem nos dois sentidos. Mas aquilo que é no melhor dos sentidos tem um elemento altamente universalista, aglutinador e de muita espiritualidade que será muito útil para fazer essa ponte com a era de Aquários. Talvez assistiremos o movimento Dar Voz a Portugal a crescer, quem sabe? Vamos ver, porque no sentido das eras, as eras vêm ao contrário, por isso nós viemos da era de Carneiro, na era mosaica, ou seja, no judaísmo tivemos a era de Carneiro, com o cristianismo tivemos a era de peixe, e agora vamos ter uma era de Aquário que está Aqui para lá. temos... É muito interessante, pronto, o político de São Vicente foi descoberto no século XVII e era uma tábua. Andavam a utilizar um dos quadros do mestre Nuno Gonçalves, utilizavam aquilo como tábuas para pintar e foi descoberto. Não retábulos, pois. Exato. E pronto, na altura o político são 5 painéis em que de facto estão lá a representar-se de maneira enigmática, foi pintado, atribuído ao mestre Nuno Gonçalves, estão lá atribuídos, pronto, quem for lá ver ao Museu da Arte Antiga reconhece claramente políticos da atualidade. E, exato, ou seja, e não é imaginação, todos podem lá ir ver, a pergunta é, Portugal, e o Fernando Pessoa contava isso, ou seja, quando foram os 100 anos do Fernando Pessoa, passou um documentário na televisão, de facto, o Portugal mítico foi um país mágico ou mítico, formado desde o princípio do Conde Dom Henrique, e foi um sonho do Bernardo Claraval. E a pergunta é, a alma lusitana já perdeu, entre aspas, o esplendor ao nível da personalidade, mas agora, nessa transição para peixe, terá, de facto, Não, para aquário, transição para aquário, de peixe para aquário, exato. terá um papel importante, ou seja, a escola de Sagres, ou seja, quem for ao Museu da Marinha está lá o globo de círculo de navegação, mas está lá como os 12 signos de Zodiaco à volta. Quer dizer que eles sabiam dos saberes tradicionais e utilizaram-nos. A pergunta é,
A alma lusitana tem um papel grande a dar a fazer esta transição, a dar ao mundo, e daí o movimento Voz de Portugal. Sim, é nesse sentido que eu vejo o Falta Cumprir-se Portugal da mensagem do Fernando Pessoa, quer dizer, nós cumprimos a parte material e uma boa parte também ao nível do mar oceânico e uma boa parte da alma, não é? Da parte psíquica. Que é paz, ou seja, Portugal uniu o mundo, repara, fizemos o Tratado de Tordesilhas com os espanhóis, mas Portugal uniu o mundo praticamente ao nível da água. Ao nível da água, exatamente, e não só, e também misturando-se a miscigenação, por isso a mistura de sangue com outros povos, isso foi um processo muito pisciano. Não é? Essa capacidade de adaptação e de misturar-se, Fundir-se com outros povos. fundir-se, exatamente, esse Então, lado fusão é muito próprio do povo português. Tivemos essa capacidade e eu diria que a primeira dinastia teve muita energia de fogo, porque toda a tradição dos Henriques é muito fogosa. A segunda, com Dom João I e com o infante Dom Henrique, é realmente o ciclo da água. E esse ciclo da água foi o ciclo de ligação com todos os povos. Agora, todos os grandes movimentos têm 3 faces. Falta a terceira fase. Que é qual? Que é exatamente esta de unir os povos, já Unir os não povos. pelos mares, mas pelas ondas aquarianas. Por isso, o alguadeiro, o simbolismo do alguadeiro aquariano, As águas universais. pode ser encarnado, ou neste caso, como se diz, constelado, também agora falando em constelações sistémicas, o povo português pode constelar, o povo quer dizer uma determinada parte, Sim. uma determinada parte do povo português pode constelar essa energia e levá-la ao mundo. E essas ondas aquarianas têm a ver com o saber cósmico. Então quer dizer que o movimento que tu foste fundador, mas outros, agora relembra-me os outros, foi o Carlos Albarrán. Eu fundei esta ideia, nasceu em 2017. Pronto, ou seja, está fundamentado em termos astrológicos, ou seja, Está. dar voz Também, porque está fundamentado no grau 17 de peixe. Foi na altura que eu descobri que havia um aspecto histórico que fundamentava o grau esotérico de Portugal, que foi a fundação do templo, do Se templo. quiser partilhar o mapa, esteja à vontade. Agora não sei se tem agora dava-me trabalho, aqui não tudo tenho bem, a mão. tudo bem. Mas é a fundação, está no meu livro de Sim. Portugal, a mensagem dos astros. Que é Qual é a editora neste momento? Neste momento é a editora Espiral, mas tenho que pedir e encomendar mesmo à Espiral Editora, à livraria, para encomendar. Ok, pronto. E está no livro então. O Biorritmo Tá, Portugal é 17. É 17, isso já tinha chegado à conclusão Gandra? o Manuel Joaquim Gandra, exatamente. E antes de Manuel Joaquim Gandra houve um historiador também do final do século XIX, século XX, também já tinha chegado ao século XVII, que eu descobri no Alfarrabista também. E o que é que temos aqui? Temos o Convento de Cristo, a primeira pedra. Temos a primeira pedra do Convento de Cristo em Tomar, que foi a sede dos Templários, a primeira grande sede dos Templários, com Gualdino Pais, e esse é o Portugal Templário. E esse Portugal Templário nasce no dia 1 de março de 1160, com o Sol a 17 graus de peixe, conjunto com o nó lunar sul, também é 17 ou 18 graus de peixe. O que quer dizer, há aqui uma questão altamente kármica de ligação, de fundação deste Portugal Templário com o propósito e a missão de Portugal Templário, a Ordem do Templo. No fundo, dar voz a Portugal é recuperar o Portugal subterrâneo, o Portugal mítico, o verdadeiro Portugal, que é a alma lusitana, que está espartilhada
Já Agostinho da Silva falava disso, eu lembro-me, falava disso, que ele dizia que António Quadros, Fernando Pessoa, imensos, pronto. Até à sua maneira, o padre António Vieira também falava. portanto, Portugal está a ser um veículo para se tentar materializar um símbolo para a humanidade e promover-se a evolução. Trazer um novo paradigma social. Uhum. O novo paradigma aquariano não pode ser apenas uma coisa mental. As águas, há aqui uma fusão com as águas de peixe com o ar aquariano. Por isso tem que haver o sentimento coletivo de peixe associado à grande mente coletiva, não é? Esta ligação de água coletiva com mente coletiva, ou pensamento coletivo, é fundamental para não cairmos nas robóticas e outras coisas. Pois, eu estou-me a lembrar disso. Agora Sim, nos Jogos não virarmos tiranos, não é? Ao serviço de uma tecnologia, não é? Claro, claro, por isso temos que pôr a tecnologia ao serviço do homem. O humanismo foi muito forte em peixe. E o que o cristianismo trouxe de grande riqueza foi o valor do indivíduo, logo o valor da humanidade também. Não é? que se está de facto a perder. Ou seja, o próprio Kant, que foi um filósofo do iluminismo, no imperativo categórico ele dizia que o mais elevado valor é a humanidade, é o ser humano. Portanto, Claro. está-se a perder a humanidade e está-se a perder a humanidade até do ponto de vista não só renascentista, diria, mas do ponto de vista espiritual, porque o ser humano encarna em si o princípio mais elevado espiritual, a mónada, o tal leão, leão de Judá. Pois, e quando se perde a bússola, quando se perde o norte espiritual, para os antigos o norte, as constelações da Ursa Maior e Menor, era realmente os antepassados espirituais, o lado espiritual que norteava e que dava indicação aos navegantes para não se perderem, não é? Quando se perde o norte, entramos num lado mais caótico ou num lado mais anárquico, não é? E realmente a sociedade precisa de novos valores, porque há muito perca de valores espirituais e esse lado é muito rico aqui na tradição portuguesa. Sim. A espiritualidade é a essência das religiões, é o melhor que pode existir. Eu lembro-me que, pronto, eu morava na Junqueira e lembro-me que fui a pé de casa dos meus pais a uma exposição no antigo... na antiga fábrica da cordoaria, que foi Reinhard Denart, e ele provou por A mais B, ele era presidente da Sociedade de Armas Antigas Portuguesas, desde a pré-história até a antiguidade, que os portugueses tentaram, a descoberta do caminho marítimo para a Índia não foi nada de especiarismo nem nada, foi precisamente a descoberta do cristianismo original que se perdeu com o catolicismo. E ele demonstrava por A mais B que havia uma sucessão de todos os, não diria apóstolos, mas discípulos de Cristo, e o catolicismo era o único que não tinha uma sucessão direta com nenhum desses discípulos. Portanto, a verdadeira sentido da busca do caminho marítimo para a Índia foi precisamente a descoberta do cristianismo original, os São Tomenses, os nestorianos. Ele punha lá as portas. É a primeira fusão com o Oriente, sim. Havia duas metas muito importantes. Uma era chegar a Jerusalém e a outra era a ligação com o Oriente, sim. E também com o Ocidente, pronto, a descoberta do Brasil também fazia parte desse plano, porque os templários tinham acesso aos mapas do Pires Reis, o Pires Reis já aparecia a Groenlândia nos mapas do Pires Reis, já havia muita coisa. Como é que aparecia a Groenlândia nem em pleno Pires Reis, nem em pleno século? Exato. Não, porque o conhecimento oculto, tradicional, ele existia, não é? Claro. Poucos é que tinham acesso a ele, mas a Ordem do Templo, porque é que os templários foram perseguidos? Porque já tinham conhecimentos a mais, não é? Bom, isso são outras histórias, não é? Agora, aproveitava aqui para fazer uma questão no âmbito do cristianismo.
Fala-se muito na terceira vinda do Cristo, não se sabe quando, mas agora que estamos na iminência de entrar para a Era de Aquário, o que é que Agora, sim, diga, sim, Diogo. a questão que eu ia colocar era, terá a terceira vinda do Cristo a ver com a implementação da Era de Aquário e os valores que ela propõe na humanidade, ou ainda é a terceira vinda do Cristo é algo Pois, para horizontes mais vastos? atenção com os mitos à volta disso, Pois, porque o que Jesus disse foi o seguinte: eu hei de voltar, até lá deixo-vos o Consolador, que é o Espírito Santo, não é? E vão ter com o aguadeiro. E o exato. aguadeiro, que é o símbolo da Era de Aquário, se houver algum Cristo na Era de Aquário, é um Cristo coletivo, não será um Cristo individual. Uhum. Os Cristos individuais acabaram em peixe, que foi com o sacrifício. Houve um sacrifício. E não vai vir mais nenhum avatar em termos de carne e osso para se sacrificar em função da humanidade. Por isso, se falarmos de um Cristo, será uma energia coletiva, uma energia daquilo que Alice Bailey chamou o novo grupo de servidores do mundo. Ou seja, despertando no interior, Faz a abrindo o transição. nosso coração ou despertando no nosso interior para o nosso Exato, por Cristo isso interno, não é? o Cristo será um arquétipo coletivo em que cada um irá desenvolver a sua consciência crística. Eu não Uhum. acredito que haja nenhum ser individual Sim, que seja a manifestação de Cristo. Embora haja Apesar um de, Cristo, embora haja um Cristo que é o chefe da hierarquia. Pronto, agora só que mas talvez a não, proposta da própria, era, não pardon. encarnado fisicamente. sim, Sim, exato. sim, sim, Agora, a mas própria Alice Bailey, no livro a Vinda, a Reparação do Cristo, ela punha essa dúvida, não era? Se Cristo viria no coração dos discípulos, no coração da humanidade, ou mesmo na exato. presença de Cristo. E foi escrito mais ou menos em 1900. Provavelmente é mesmo essa a proposta da era da Aquário, é despertarmos para o Isso era a nosso Cristo interrogação na interno. década de 40, 50, sim. Sim. Mas Mas pronto, nós estamos encarnados e estamos encarnados e estamos sujeitos a estas forças todas. Então, pronto, por exemplo, uma coisa muito concreta, se nós encarnarmos a energia de leão, por exemplo, uma pessoa que queira pertencer ao movimento ou se dar um contributo ativo para dar voz a Portugal, o que é que ela pode fazer? se ela pertencer aqui, desculpa, Se Pedro. ela quiser fazer o tal papel de individuação Ah, e dar voz a Portugal e dar pertencer, voz a Portugal é dar voz ao ser que habita em cada um de nós. Por isso, o dar voz a Portugal é dizer, eu tenho uma palavra a dizer e tenho qualquer coisa para doar aos outros. É doação. Ou dar o meu exemplo, ou dar qualquer coisa. Vamos supor que eu sou um artista, posso doar uma pintura, ou posso tirar uma cópia dessa pintura e pô-la num mural, nem que seja um mural virtual, não é? Mas eu quero dar expressão a esta obra, à minha criação, quero, quero doá-la e levar a minha mensagem aos outros. Ou E seja, essa mensagem tem a ver também com aquilo que nós sim, projetamos para os dias. contribuirmos cumprindo-nos enquanto seres individualizados Certo, no coletivo. Ok. exato, exato. Pode que é ser uma, um, que é um pode ser um aquário. poema, pode ser um poema, pode ser um pensamento, pode ser uma Ou seja, escrita. em vez de ficarmos em casa a ver os canais todos massificados, Exato. podemos fazer uma coisa simples, um poema, podemos, sei lá, alguma coisa que seja criativa que está perfeitamente ao nosso alcance. Nem seja tomar conta do gato da vizinha. Pode, pode haver ideias, pode haver tertúlias, pode haver afinidades. Por exemplo, na era da Aquário, eu acho que as pessoas vão se encontrar muito por afinidades. Sim, Porque, pronto, cada vez menos, se calhar agora vamos juntar com esta política toda que existe, os grupos vão ser menores, não é? Mas as pessoas podem se juntar em função de interesses.
criar pequenos grupos, pequenas comunidades. Já um ideal coletivo, porque Aquário é o último nível de ar. Quer explicar melhor o que é essa questão do último nível de ar? Qual é a diferença entre o Saturno em Aquário e, por exemplo, Urano, que é regente? Qual é que é a diferença entre os dois? E Saturno está em Aquário. Porque Saturno está sempre ligado ao medo, ao temor, ao conservadorismo, ao convencionalismo. Isso é o lado de sombra de Saturno, mas também temos que pensar no lado construtivo de Saturno, não é? De abrir portais, de dar passos seguros, de pôr o tempo ao serviço da evolução e do desenvolvimento, ganhar mestria, não é? E Saturno em Aquário é ganhar mestria da responsabilidade social, por exemplo, de interagir com os outros, porque Urano em Aquário, se eu vir o lado de sombra do Urano em Aquário, eu faço as coisas à minha maneira, mas não me integro, não me integro socialmente, enquanto Saturno em Aquário quer se integrar num grupo, quer interagir, criar uma equipa, e uma equipa que faça alguma coisa, que seja construtiva. Cada vez mais o esforço, ou seja, o espírito de grupo, mas um grupo criativo, original, ou seja, com Leão, Eixo, Leão, Aquário, não é o efeito massificante, porque em peixes, o lado escuro de peixes é de facto uma devoção a algo que se perde, algo mítico, mas que eu perco a minha identidade. E espero sempre que o encoberto venha e salve tudo. E Portugal é um bocado o encoberto, não é? Enquanto estivermos na parte mais inconsciente e na sombra, estamos sujeitos ao lado mais caótico, chamemos-lhe assim, da manifestação do próprio signo, não é? Mas aqui a ideia é trabalhar o que há de mais positivo nessa energia, não é? O que é que podemos aproveitar mais? Não é? Essa é a grande questão para mim em relação aos 12 signos. É como os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. O que é que há para aprender em cada signo? O que é que há para desenvolver? Não é? Porque todos os signos têm sombra e luz. Luz é consciência, sombra é ignorância. Como dizia os mestres taoístas, o mal é apenas ignorância. Não é? Porque se eu tivesse... Pois, a ausência de luz, a ausência... Pois, não é? a ausência, Isso é que eu acho que o ensino é a forma mais radical de combater o mal e a ignorância. Por isso é que eu fui para o ensino. Mas se for um ensino formatado, não é bem assim, não é? Comigo não há formatação para ninguém. Eu acho que o novo paradigma para a educação, por exemplo, o Agostinho da Silva já o trouxe, não é? As pessoas fazerem as coisas por prazer, estarem no ensino para se autodescobrirem, para serem criativas. Isso... Sim, mas é o que não acontece hoje em dia. Ele era um grande aquariano, o Agostinho da Silva tinha muita energia de aquário, numa casa assim que corresponde ao leão, por isso ele lidou muito bem com essa energia de aquário e leão. Sim, ele propôs, ele de facto, eu participei numa tertúlia que houve alguém que conheceu de facto o Agostinho da Silva e ele disse que vinham membros do governo ter com ele e dizia, olha, eu às 10 vou ensinar teatro à minha empregada, às não sei quantas vou ensinar, não tenho tempo assim. Pronto, sério. E as revistas todas rodavam, conhecia, bem, foi uma tertúlia giríssima, mas pronto, foi o aquariano. Agora, não existem hierarquias, não é? Pois, para ele, se ele tivesse dado, como é que era? Era filosofia do teatro à empregada, depois não sei o quê, portanto não havia Portugal. Pronto, mas nós estamos encarnados em Portugal, o que é que o cidadão comum pode fazer para ser ativo e não estar somente expectante, com medo em casa? Eu acho que as pessoas, eu estava a falar assim em termos de futuro da energia aquariana, as pessoas devem se reunir em função das suas afinidades e interesses. E porque em grupo nós somos mais fortes do que ficar cada um sozinho no seu canto individual, não é? Por isso, Portugal e o signo de Peixe têm muita dificuldade, nós temos muita dificuldade
em lidar em grupo. Só temos facilidade quando acontece alguma coisa difícil. Unimos mais facilmente pelo sofrimento ou então por um grande ideal. É esse grande ideal que o Fernando Pessoa dizia que é necessário restaurar. Restaurar um mito, restaurar um mito universal, e temos um, para o Fernando Pessoa, não é o Dom Sebastião, é o Dom Sebastião, mas não é o Dom Sebastião histórico como as pessoas pensam. O encoberto. Esse encoberto é aquele que vem desvelar ou revelar os grandes ideais da alma portuguesa, que está para além do lado nacionalista, ou seja, o que há universal na alma portuguesa. Por isso Portugal, não é vir encher Portugal, o ego, não tem nada a ver com o ego nacional ou dos grandes feitos, do que fizemos, por aí fora, não. É aquilo que poderemos vir a fazer e o contributo que podemos dar do ponto de vista para o coletivo, não é? E dessa grande fusão de Portugal com os outros, não é? Ou seja, para quem está distraído, que aproveite já esta lua nova em Leão para começar a individualizar-se, para que depois, quando cheguem as grandes oportunidades de contribuir socialmente, não sejamos agentes em que nos vamos anular a nossa identidade para caber num grupo por insegurança ou por medo ou por receio, que é algo que Ou acontece seja, muito ainda, não é? o que o português precisa de encontrar é esse ideal e essa fé que ele perdeu. Por isso é que no final da mensagem também um dos poemas diz que Portugal hoje é disperso, nada é inteiro, fala do nevoeiro, não é? Esse nevoeiro em que andamos perdidos, não é? é peixe, Pois Neptuno. que é o lado sombra de peixe, exatamente, e que precisamos de encontrar a unidade na diversidade ou na multiplicidade, não é? Pois, a E história quanto mais pessoas tivermos a despertar e a expressarem-se cá para fora, mais pontos de ressonância vamos ver e as pessoas vão começar a despertar cada vez mais e mais. E Sim, talvez, não é? pronto, há uma história oculta de Portugal. Eu há bocado falei das tábuas lá do mestre Nuno Gonçalves, mas de facto a história oculta de Portugal, desde as trovas do Bandarra, passando pelo Padre António Vieira, e pronto, a história do futuro, o Padre António Vieira até Camões, inclusive é Camões, o Agostinho da Silva falava muito das ilhas, sim, exatamente, das as ilhas dos ilhas amores, afortunadas. há a parte mítica de Portugal, e o mito é no sentido da parte oculta, espiritual, esotérica. Então, cada português deveria contribuir, no fundo, para redescobrir essa forma subterrânea, oculta, mítica do verdadeiro Portugal. Pronto, ou seja, Sim. falta cumprir-se Portugal, que é, no fundo, dar ao mundo, fazer a transição de peixe para aquário. Isso que E para isso temos que nos encontrar, porque senão ficaremos perdidos, abandonados, exilados, porque o peixe também fala muito de exílio, não é? Pois, e a função de peixe é de facto uma delas, o lado luz de peixe é a redenção. A redenção de todos aqueles que estão presos à matéria. Isso é um bocado... Por isso é uma devoção e em busca de um paraíso para todos, não é só para alguns, sim, para Para transformar toda a humanidade. para toda a humanidade. Isso é, de facto, o ideal aquariano. É que cada um seja frater, isto é irmão, ou sim. seja, as corretas relações humanas se restaurem, e os grandes princípios e tal, os saberes tradicionais e os princípios que venham novamente a habitar a Terra. É uma mini era de ouro, então, ou uma era de ouro que está Já foi profetizada, pelo menos durante 1000 anos, como dizia. Exato. Mas o Sautin, o Jacques Gauthier e o Robert Charroux, quando eles fizeram, eu lembro-me desses livros, ainda me lembro de estar, eu tinha 13 anos, estava a vê-los na montra. E de facto eles tinham bem esse nítido, essa questão de aquário, que aquário, uma era mítica,
mas uma era mítica que falta encarnar. Portanto, a astrologia pode nos dar esse guia, a partir de Plutão em Aquário, essa era mítica pode de facto encarnar-se sobre a Terra. Era a astrologia neste momento é um guia do céu, não é? Antigamente os antigos olhavam para as constelações, não é? Tinham o céu, não tinham as luzes da cidade, não é? Isso era mais fácil para eles contemplar as estrelas, não é? Hoje nós temos esta possibilidade de ver as figuras geométricas, a geometria e os ângulos. Sabemos que isto tudo produz energia, influencia. Aliás, há uma série de físicos na Rússia que estudou esta relação angular entre os planetas uns com os outros na relação com a Terra. Ou seja, para dar um lado mais científico à coisa, não é? E sabemos que tudo o que se passa no cosmos tem uma influência sobre nós porque todos estamos ligados. Nós somos um holograma a uma escala, tudo o que se passa, por isso se tivermos uma dor num dente, o nosso corpo todo reage, não é? Influencia tudo o resto, as nossas disposições. Isso tudo está com tudo liga-se com tudo, não é? E há aqui uma consciência de que qualquer participação num determinado aspecto mexe com o resto, com o todo, não é? Por isso, esta consciência holística, eu acho que nós temos muito essa consciência, pelo menos, nem que seja inconsciente. Isto agora foi um pleonasmo. Porque é o saber sem saber. Eu lidei está dentro de nós. Eu lidei numa altura, calhou, eu lidar com pessoas russas, a comunidade russa, e verifiquei que todas não foram os 70 anos de comunismo que acabaram com a velha espiritualidade russa. E elas todas estava aquilo tudo bem latente. Portanto, dentro de nós, subterraneamente, está sempre... É isso, é um espírito latente que sabe que nós somos mais do que isto. Aliás, o ser humano, pela tradição, nós temos vários canais multidimensionais. E é como se os nossos canais estivessem entupidos, diremos, não temos acesso àquilo que o Einstein dizia, nós só exploramos 10% do nosso potencial do cérebro. Pois, até é verdade, porque é como se os nossos chakras, os nossos meridianos estivessem fechados e eles precisam de ser abertos, não é? E essa multidimensionalidade que existe em cada ser precisa de ser despertada por nós, não é pela sociedade. Talvez neste cada um de nós o Saturno tem que ativar isso. Talvez o Saturno, Neptuno em Carneiro possa começar a materializar a espiritualidade a um nível muito prático. Vai ajudar, porque nós precisamos de espelhos, não é? O outro é o nosso espelho, não é? Ganhamos consciência de nós próprios através do outro. Mas também destas grandes influências coletivas, nós também somos influenciados por ela e vamos ganhando mais consciência destas dimensões, não é? E isso também ajuda. Por isso o conhecimento pode expandir-nos, não é? Este mapa, um mapa paradigmático, em que o Saturno vai encarnar a dimensão de um novo paradigma espiritual que o Neptuno traz, de facto, em Carneiro. Certo. Portanto, é um mapa, neste caso é um mapa mítico, de uma entrada, de facto, uma lua nova, escolheste, sim. Uma lua nova, talvez seja o mapa mítico da inauguração. Isto aconteceu-me sincronicamente, eu depois comecei a pensar, depois de 2025, entrada de Saturno, Neptuno, Urano, eu sabia disto, mas depois fui encontrar esta lua nova muito forte a ativar isto. Pronto. Este mapa vale em termos de simbolismo uma fortuna. Ou seja, é um mapa mítico. Foi descoberto hoje, enquanto eu navegava aqui. Direitos de autor. Direitos de autor, toda a gente a estudar este mapa. Primeira lua nova de Leão. Porque, de facto, tem uma já que estamos a falar numa lua nova em Leão, que vamos ter, esta parece que é uma oitava acima a seguir. Lua. Até lá, se uma pessoa quiser, por exemplo,
saber mais, despertar mais o conhecimento dos saberes tradicionais, por exemplo, contigo, o que é que ela pode fazer? Bom, comigo pode frequentar os cursos que eu dou anualmente, também para além dos cursos quero voltar a promover workshops, tertúlias, ou organizar algum colóquio sobre estas áreas. As pessoas podem se interessar, eu estou a reformular também o meu site, as pessoas podem deixar lá também algumas ideias, ou no Dar Voz a Portugal, ou no meu site também, que gostassem de participar ou receber informação. Podem se inscrever no Dar Voz a Portugal também, não é? Também podem se inscrever no Dar Voz a Portugal, exatamente. E pronto, como diz a tradição, o saber não ocupa lugar e quando nós queremos conhecer mais fácil é também haver os processos de transformação pessoal e é como e é necessário também termos algumas metas para chegarmos a algum local, não é? Temos que ter algum propósito, alguma visualização das metas, daquilo que queremos atingir, não é? Isso também é importante. E se nós soubermos, por exemplo, do ponto de vista histórico, o que é que aconteceu ao longo destes séculos e milénios, né? Em cada era astrológica, o que é que ganhamos de consciência e de energia nessas eras, e o que é que elas provocaram e trouxeram, melhor poderemos entrar também na era do Aquário e perceber o que é que temos pela frente. Porque há muitas pessoas que pensam, e a era do Aquário, não seremos todos, não será isto tudo em massa, ficaremos submetidos a qualquer coisa em massa, ou à robótica, ou não sei o quê. Claro que os fantasmas vêm nas ficções científicas, essas coisas todas. Nós estamos muito influenciados pela pandemia de hoje e por ciência, mas a verdade é que nós temos imensos potenciais gatilhos para revolucionar a nossa consciência Exatamente. humana, desde ao nível da arqueologia, de descobertas ao nível das nossas origens, que poderão estar para vir Sim, não sim. tarde, não é? Para mim o homem vem das estrelas, não vem. Ou seja, Pois, há homem estelar. Exato, portanto temos imensos. E só porque eu estive aqui a fazer uma breve pesquisa, a última vez que o Saturno fez conjunção a Neptuno em Carneiro foi em 1703. pronto, está a ver? Bem, 1703, pois aí tínhamos que ter Que é panoramas que- históricos Estava para aqui a analisar. ver na Wikipédia, estava aqui a ver o A que é que Wikipédia dizia, não vale a mas pena. não é assim. Estou a fazer uma pesquisa muito rápida. Quando o Neptuno entrou em Carneiro, no último ciclo, foi o ciclo do pioneirismo dos colonos norte-americanos. Portanto, e Aquário, Urano em Gêmeos está muito nos Estados Unidos. Sim, Portanto, Urano em Carneiro vai inaugurar. Eu penso que este mapa é para. é bom estudar todo o período em que Neptuno esteve em Carneiro. É bom Lembra-se que a conjunção de Saturno-Neptuno dura para aí 33 ou 35 anos, já não me lembro bem, por isso todo esse período também tem essa marca da energia do Carneiro. E isso vai ser muito interessante também. Há um estudo destas grandes conjunções. Aliás, o Dan Ruder escreveu um livro fantástico, que é Quem? o Dan Ruder. Alden Escreveu, Rogers. sim, o livro A História ao Ritmo do Cosmos, L'Histoire ao Ritmo do Cosmos, Ah, que de Wellness, não é? não, esse é o último livro dele e é um livro mais filosófico. Enquanto este é mesmo o estudo dos ciclos planetários, houve dois grandes autores que me influenciaram e eu penso que foram os melhores que Foi. escreveram. Não, Mark Edmund Johnson. Mark astrologia Edmund. mundial, em termos de ciclos da astrologia mundial, foi o André Barbeau e o Dan Ruder, em termos de história mundial. Tem um trabalho muito feito, agora acho que o Nicholas Campion também está a escrever muito também está a pegar na astrologia mundial, mas a astrologia mundial há sim autores de grande referência, que é o André Barbeau e o Dan Ruder. Sim. Mas pronto, este mapa é mítico
e eu fico com a referência deste mapa, a primeira lua nova, para termos todos uma palavra de esperança e de fé no propósito e do desígnio divino e na astrologia, precisamente como a bússola nos liga diretamente ao coração, à matriz do cosmos. Portanto, para mim a astrologia é mais importante das ciências tradicionais ou das esotéricas, é aquela que recria todas as outras, porque nós são importantes sem dúvida, mas saber situar-nos em tempo e espaço de maneira inteligente e lúcida, só a astrologia nos dá isso. Daí a Não sei. origem deste nosso programa, né? A astrologia, como Exato. uma linguagem cósmica no Cósmica ao serviço da humanidade, não é? Luís, epá, eu para mim estaria aqui horas e horas a falar contigo, o tempo vai... Mas já vamos longe, sim. Já vamos longe, temos que marcar mais uma outra entrevista noutra altura mas pronto, é sempre um prazer falar contigo. Eu não estou a dizer isto, não é uma figura de retórica, é de facto verdade. Obrigado pelo convite também. Não sei, queres dizer alguma última palavra, umas últimas palavras aqui aos nossos ouvintes, neste caso cibernautas, deste programa? Que é o se houvesse perguntas eu respondia. Assim, pois, nós podemos, era essa outra pergunta que eu te ia fazer. Nós vamos transmitir isto no domingo. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, o que é que nós podemos fazer? Tomar nota delas, o Diogo e eu tomamos nota. E depois tu querias responder, por exemplo, podemos te enviar. Sim. Ou podemos marcar uma sessão para... Podemos marcar é mais prático, era isso que eu ia sugerir. É mais prático, Porque senão dá-te um trabalho imenso, né? Redigir não sei quantas questões. Nós ficam gravadas as questões e depois marcamos e depois tu e as pessoas podem, mesmo on live, podes responder. Porque acho que esta temática é mais... Eu sou capaz de ir fazer, tenho um amigo meu que é realizador, somos capazes de fazer um filme sobre astrologia, até era bom haver pessoas que fizessem perguntas, porque poderiam entrar já nessa temática para o guião do filme, Fica a tua Eu quero contribuir, bora lá. Fica à tua disponibilidade, não sei. Eu agora estou cá a partir do dia 15, por isso, a partir do dia 16 podemos combinar outra sessão. Então pronto, então fica já combinado. Fica alinhado. Tá bom. Portanto, já está a resposta aqui dada para quem nos fizer e pronto, olha, só temos que agradecer, eu e o Diogo. Eu agradeço imenso, Diogo é aqui o nosso Relações Públicas do programa. Ok. Facilito só. O homem organizador, é o nosso facilitador da comunicação. Mas pronto, temos de agradecer, especialmente na história oculta de Portugal, que já é muito rica. Eu lembro-me que nos anos 70 e 80 havia grupos que estudavam só a história oculta de Portugal. Sim. E era, portanto, divulgar ao mesmo tempo essa corrente subterrânea da alma portuguesa, que de facto Portugal é um país... Eu estou-me a lembrar, pode ficar para um próximo tema que a hora já vai avançada, mas o António Telmo escreveu um livro que ficou famoso, é o Oroz Portugal, e ele faz uma pergunta logo ao princípio, e eu deixo-te isto para pensar, porque que o mestre Balcul, dizia ele, no Destino das Nações, nunca se refere a Portugal? Ok. Lembras-te dessa pergunta? Lembro. E ele dizia, mas porquê que não se refere a Portugal? Se ele, sabendo deste património mítico, a Lusitânia, aquele documentário do Fernando Pessoa, que foi quando foi o centenário, Portugal foi um país milimetricamente construído com uma espécie de mandato dos deuses. Talvez seria para proteger Portugal à luz das influências daquela época. Pois, ficará para uma próxima. Ok. Ou seja, ficará... É uma boa pergunta. É que eu nunca vi, eu comprei esse livro, comprei em várias versões, comprei na editora Vega, comprei na editora Zéfiro, e pronto, eu já li aquilo, e ele utilizava o tal mapa mítico atribuído ao Fernando Pessoa, ninguém sabe como é que foi atribuído, a própria Maria Flávia dizia isso. Mas eu sei. Não sei, poderá ficar então esses temas todos? Sim. Para uma próxima e podes apresentar talvez o teu livro. Então, Fernando Pessoa, acho que agora diria.
Marcamos para responder a perguntas e para descobrir a história oculta e o potencial espiritual de Portugal. Ok, Boa. combinado. Ficamos aqui o convite e muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís. Foi Nada. um gosto É sempre um imenso. prazer. Tá, até uma próxima Então, oportunidade e uma boa noite para vocês. Ok, boa Muito noite. boa noite. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. E boa noite a todos os que nos estão a ouvir. É domingo, não é? Estão-nos a ouvir neste momento, mas O Luís, pronto, vai responder pessoalmente numa próxima às vossas perguntas. é verdade. Muito obrigado a Tá. todos. Vou encerrar a reunião. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado.